queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs, professores e alunos, onde estiverem, recebam a paz do Senhor Jesus. Muito bem-vindos a mais uma aula completa. Eu sou o pastor Paulo Ricardo e que alegria podermos desfrutar deste tempo precioso a aprendermos a palavra de Deus. Nós estamos nesse trimestre estudando sobre família, um projeto de Deus, moldando lares estruturados, saudáveis, estabelecendo um legado de valores segundo a Bíblia Sagrada. Eu louvo a Deus pela vida do comentarista, pastor Valdir Alves de Oliveira, que é pastor auxiliar ali na Catedral das Assembleias de Deus de Brasília. Já presidiu campos de trabalho, também atua como secretário executivo da Convenção do DF em torno. Também é economista, pós-graduado em administração financeira pela Faculdade Getúlio Vargas, ali do DF. Também é bacharel em teologia, membro da Academia de Letras do Distrito Federal, conferencista e especialista nesta área de casais e família. Nós estamos estudando temas muito importantes neste trimestre e vale a pena você se desdobrar a estar lendo, revisando, buscando sempre aprender mais de Deus para aquilo que Ele tem para este tempo atual. Que Deus te abençoe. Antes de nós irmos para o texto áureo, eu gostaria muito de pedir a você que curta, compartilhe, nos siga nas redes sociais, passe adiante as informações e juntos nós estaremos construindo uma escola bíblica dominical mais forte, mais edificada em Deus e também na sua palavra. A lição de hoje trataremos sobre a lição de número 4, onde aborda um tema, vida conjugal, espelho do relacionamento Cristo-Igreja. O texto áureo para podermos elucidar melhor esta nossa aula está referendado em Efésios, capítulo 5, versículo de número 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A verdade aplicada nos ensina que a igreja e a família são instituições estabelecidas pelo Senhor Deus, visando o desenvolvimento de seu plano para a humanidade. Os objetivos dessa lição são importantíssimos. Sobre 3 prismas, usaremos a base de todo o ensinamento. Primeiro, vamos apresentar a simbologia da vida conjugal. Falaremos também sobre a criação das 2 instituições e também mostraremos como levar a família a adorar a Deus. O texto de referência para que você leia em casa está em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 24 ao 27, e também uma menção ao versículo 29. Também nós estaremos orando nesta feita para darmos início a mais uma aula, e o motivo de oração de hoje é para que todas as famílias sejam atuantes na igreja do Senhor, participantes e não só ouvintes ou simplesmente visitantes da igreja. Nós estaremos orando para que haja um envolvimento e que todos possamos sempre glorificarmos a Cristo. Deus te abençoe, vamos orar, vamos falar com Deus. Altíssimo Deus e eterno Pai, nesse momento, oramos por todas as milhares de pessoas que nos ouvem, nos assistem semanalmente. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de comunicarmos a sua palavra e trazermos vida aos perdidos. E seja qual for a necessidade, o Senhor já está lá. Portanto, Senhor, eu peço que o Senhor desperte sobre o coração de cada família representada por esta pessoa que nos prestigia com a sua audiência. Que o Senhor possa direcioná-los sempre para o bem-estar e para o bom proveito da sua obra. Que possamos aprender continuamente qual é o caminho,
a verdade e a vida por ti, Cristo Jesus. E em nome do teu Filho amado, meu Pai, eu agradeço e peço que o Senhor nos dê uma aula abundante e triunfante. Considerando que a família é onde tudo começa, é o início de tudo, trataremos essa lição de forma muito relevante e importante. Portanto, eu convido para abordar o primeiro assunto, o simbolismo da vida conjugal, querido pastor Marcos Santana, companheiro inseparável aqui do nosso programa. Pastor Marcos Santana, fique à vontade, Deus use o senhor mais uma vez. Paz do Senhor, pastor Paulo, pastor William, aos nossos irmãos. Chegamos à lição de número 4 e nesta lição estaremos enfatizando igreja e família. Duas instituições que participam do desenvolvimento do plano de Deus para a humanidade. É muito importante nós estarmos ao longo dessa exposição, conectando família e igreja com o plano divino. Não deixem de recorrer à lição passada. Essa conexão que existe entre plano divino e igreja e família, ela é crucial para discernimento e também para vivenciarmos estas duas realidades. E, evidentemente, que esse discernimento e esta vivência passa necessariamente pela luz da Palavra de Deus. Nós podemos atestar, já na época do Antigo Testamento, que o casamento ele era considerado honroso e também modelado pelo pacto de amor entre o Senhor Deus e o seu povo, Israel. O texto da introdução da nossa lição, eu quero destacar dois aspectos importantes para a qualidade do relacionamento conjugal. O primeiro aspecto é o modelo que existe e o segundo aspecto é a questão da parceria com a igreja. Ambos os aspectos fazem a diferença. Tópico 1. O simbolismo da vida conjugal. É fundamental que nós tenhamos em mente, ao longo dessa reflexão, o vínculo, a relação que nós encontramos entre a vida conjugal e o relacionamento Cristo-Igreja. Também é proveitoso nós estarmos pontuando nesse tópico estas questões. Primeiro, a vida conjugal ela foi estabelecida por Deus para o nosso viver debaixo do sol. Lucas, capítulo 20, versículos 35 e 36. Segundo aspecto, como povo de Deus que nós somos, discípulos de Cristo, nós precisamos estar atentos à vida conjugal, no sentido de nós vivenciarmos esse aspecto da vida debaixo do sol, proporcionado por Deus à luz das Escrituras, assim como todos os demais aspectos da nossa vida. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. É na palavra de Deus que nós vamos encontrar os princípios bíblicos para um viver conjugal que agrada a Deus. E o terceiro aspecto a destacar é o relacionamento Cristo-Igreja, diferentemente do relacionamento conjugal, é para toda a eternidade. Segunda aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2, sinaliza isso, e Apocalipse,
capítulo 19, versículo 7. Tendo em mente esses aspectos nessa introdução, nós vamos ver nesse tópico modelo, 1.1, amor e respeito, 1.2, e discernimento da missão, 1.3. Modelo, vamos recorrer a Efésios, capítulo 5, versículo 23, inicialmente. Lá nós encontramos o marido é a cabeça da mulher. Evidentemente que o tempo aqui não permite nós expandirmos muito essa questão, mas é uma questão fundamental nos dias de hoje. Precisamos recorrer às Escrituras, como dito na introdução, para estarmos pensando, refletindo e vivenciando esta realidade. Recorro aqui ao comentário de John Stott. Ele escreveu um livro chamado Os Cristãos e os Desafios Contemporâneos. Eu considero muito equilibrada e saudável esse comentário de John Stott. Ele aborda que quando Paulo, em outros textos, além de Efésios, ele escreve sobre o homem como cabeça, ele usa como argumento textos bíblicos. O apóstolo Paulo usa textos bíblicos que se referem ao período antes da queda. Isso é muito importante a gente pensar nisso, porque evidentemente que com a entrada do pecado na vida da humanidade, todas as dimensões foram atingidas, inclusive a relação marido e mulher. Mas o apóstolo Paulo, ele usa textos que se referem ao período antes da queda. Por exemplo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, John Stott, ele identifica nesse texto o argumento quanto à ordem da criação. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 8, John Stott, ele identifica nesse versículo o argumento como o modo da criação. E 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 9, o propósito da criação. E aí ele escreve, o ensino, ele permanece lá, relutantemente. Que ensino? Que o marido é a cabeça da mulher. Ele está enraizado na revelação divina, não na opinião humana. Ele está enraizado na criação divina, não na cultura humana. Cabeça aponta para liderança em termos de responsabilidade. E aqui eu sugiro nós estarmos enfatizando este importante aspecto da liderança no lar. É na questão da responsabilidade. O homem recebeu do Criador a responsabilidade de lavrar e guardar. Lembremos que recebeu antes da queda, recebeu antes da criação da mulher. E aí Deus viu que o homem precisa de ajuda na sua missão. Com a entrada do pecado, todas as dimensões da vida humana foram afetadas. Mas é importante nós estarmos refletindo e pensando à luz das Escrituras. E este também foi o modo como Jesus abordou a questão do divórcio. Ele recorreu a textos bíblicos antes da queda. 1.2, amor e respeito. Nós encontramos no texto de Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 22, a atitude de Cristo para com o seu corpo, a igreja. Versículo 23 diz, Salvador. Então, aponta para o amor sacrificial por ela. 2, o interesse pessoal que todos temos pelo bem-estar do próprio corpo. Versículos 28 e 29. Lá diz, ama a sua mulher,
Aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ninguém aborreceu sua própria carne, antes a alimenta e sustenta. Então, aponta para o cuidado abnegado, um misto libertador de cuidado e responsabilidade, e não de controle e autoritarismo. O foco não é a dominação e tomada de decisão, mas o foco é serviço e sustento no papel do homem dentro de casa. E 1.3, o discernimento da missão. Isso é fundamental para estarmos vivenciando nas nossas casas, no casamento cristão, as recomendações e o que estabelece a palavra de Deus. Infelizmente, parece que em muitos lares o homem ele tem negligenciado o seu papel na família. Tal atitude, irmãos, não passa em branco. Resulta em sobrecarga sobre a mulher, porque quando o homem ele não assume o seu papel e a mulher acaba assumindo esse papel e aí sobrecarrega ela. E outro detalhe, é prejudicial também no desenvolvimento da criança, porque tem a ausência de um referencial masculino, mesmo tendo um pai presente. Dois extremos que, infelizmente, muitos lares vivenciam, simplesmente não têm respaldo bíblico. Primeiro, são os maridos que agem, homens que agem como verdadeiros ditadores dentro do lar. E o segundo extremo, homens que negligenciam o seu papel no lar. Cristo como cabeça do homem, e isso está claro lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Irmãos, é o que todo homem ele precisa, é se submeter a Cristo, porque assim vai receber de Cristo o conhecimento e a graça necessários para estarmos cumprindo com o nosso papel dentro de casa. Portanto, cabeça tem a ver com responsabilidade. Responsabilidade de amar, de proteger, de cuidar. E Gênesis 2:18, nós vemos lá a importância da missão da mulher. Ajudar o homem na missão. Ela é idônea, ela é capacitada, ela é habilitada por Deus para tal. Uma relação harmoniosa é o que Deus providenciou, visando o cumprimento do seu plano para a humanidade. Não abram mão da parceria com a igreja para estarmos glorificando a Deus também na nossa vivência conjugal. Que o Senhor continue nos abençoando, que haja paz e harmonia na sua casa, em nome de Jesus, até que Ele venha. Amém. Querido pastor Marcos Santana, muito obrigado. Você que nos assiste, muito obrigado pela sua audiência. E o pastor Marcos Santana nos ensinou que a maneira como Cristo trata a sua igreja deve servir de parâmetro aos cônjuges. Nós estaremos agora partindo para o ponto 2, onde o pastor William Barros, querido companheiro também desta programação, estará abordando sobre a criação das duas instituições. Pastor William Barros, é com o senhor. A paz do Senhor, pastor Paulo Ricardo, pastor Marcos Santana e a todos vocês, meus irmãos, estão conosco aqui para mais essa aula Betel. Eu gostaria de inicialmente aqui, antes de iniciar aqui a aula, só fazer um anúncio rapidinho. Dia 23, eu estou em Nova Serrana, Minas Gerais, é uma cidade que fica a 100 km de BH, na Igreja Assembleia de Deus Família Forte, um grande evento lá, uma semana profética. Eu estarei lá ministrando no dia 23. 24, eu estou na Catedral das Assembleias de Deus de Belo Horizonte, do pastor Paulo, fica na rua São Paulo, na rua principal, uma igreja histórica lá. Eu estarei ministrando à tarde, na tarde do clamor, na tarde da vitória, no trabalho das mulheres. E no dia 25 estou no bairro Santa Maria, na campanha dos 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. Então, você da região de Belo Horizonte aí, vem estar com a gente.
Meus irmãos, depois de tudo que já trouxe o pastor Marcos Santana aqui, o nosso tópico primeiro, falando sobre o simbolismo da vida conjugal, nós vamos entrar num outro aspecto muito importante familiar aqui, que ele vai falar sobre, no tópico 2, sobre a criação das duas instituições. Nosso autor aqui, o pastor Valdir, vai mostrar para nós de forma muito clara que tanto Deus projetou e planejou a família, como Deus planejou a igreja. Muitas pessoas acabam caindo no erro ou no ledo engano de achar que a igreja foi uma instituição criada por homens, de que o homem arquitetou, planejou a existência da igreja. Nós vemos logo na introdução que no Jardim do Éden Deus criou a família. E nós vemos que Cristo idealizou a igreja, ele fundou a igreja, e ela passa a ter corpo, passa a existir a partir do dia de Pentecostes. Agora, no nosso tópico 2.1, ele vai falar sobre a relação entre igreja e a família, ou entre a família e a igreja. Ele vai dizer o seguinte aqui, eu faço questão de ler. Deve haver uma íntima relação entre a família e a igreja. A igreja é composta de famílias que se reúnem e a igreja precisa de programações que envolvam toda a família. Em suma, a igreja é a união de famílias, pessoas que vão se unir dentro do mesmo propósito. Vejam que, olha que coisa interessante, Jesus vai pegar uma palavra simples, que era muito comum naquele tempo, que é o eclésia, o ajuntamento de pessoas, e vai dar a ela um significado lindo, um significado divino, maravilhoso. Ele diz, eu edificarei a minha igreja, a minha eclésia. E a partir daí, a palavra igreja passa a ter um significado e um simbolismo muito maior e admirável. Essa é uma especialidade de Jesus. Tudo que ele toca deixa de ser simples. Tudo que ele toca deixa de ser pobre. Tudo que ele toca passa a ser maravilhoso. Irmão, ele tocou naqueles 5 pães e 2 peixinhos e deixou de ser o mero lanche de um garoto e se tornou alimento para uma enorme multidão. Pede para Deus, Senhor, toque em mim. Eu quero viver a partir de uma transformadora experiência contigo. E se prepara, porque coisas grandes e sobrenaturais acontecerão quando ele tocar a sua vida. Vejam, a igreja deve cuidar da família. Como? Oferecendo programação, cultos, atenção à faixa etária de idades. A igreja deve ter programações que atinjam as crianças. Nós precisamos, irmãos, ter uma programação salutar infantil e para adolescentes. Uma igreja que tem criança e adolescente cresce. Nós não podemos simplesmente deixar as crianças todo o culto ali, sem entender nada, sem participar, sem receber a mensagem na linguagem delas. E ao mesmo tempo não podemos colocá-las numa sala só para brincar. A criança realmente precisa ter um culto. Por exemplo, eu vou fazer aqui um comentário. Na igreja do pastor Marcos Santana, eu até admiro quando eu vou lá, tem uma sala com a estrutura como se fosse um mini templo, até com cadeiras menores, etc., onde tem a programação infantil e o culto infantil. A igreja do pastor Marcos se estruturou para atender as crianças. Coisa bacana. Então nós precisamos, irmãos, ter uma estrutura para que a gente possa receber e ensinar realmente, eles possam ir lá e terem cultuado a Deus. Nós precisamos dar atenção a crianças e adolescentes. Precisamos ter uma igreja que os jovens são assistidos. Os jovens estão sendo bombardeados no campo universitário por mensagens malignas. A igreja precisa oferecer a contrapartida, atenção a essa geração. Nós temos pessoas na igreja que estão sozinhas, divorciadas, viúvas, pessoas que não têm filhos, pessoas da terceira idade, que muitos parentes já morreram. Precisamos dar atenção a essas pessoas. Precisamos de uma igreja que atenda aos casais. Precisamos de uma igreja que atenda a todos. Cabe à igreja trabalhar para que todas as pessoas sejam assistidas. Todos recebam o evangelho, todos recebam o alimento. A nossa igreja não pode simplesmente supervalorizar a atenção a um grupo de pessoas e desprezar outro. Nós precisamos dar atenção a todos. Agora, cabe à família cuidar para que a igreja esteja bem.
Cabe à família cuidar para que a igreja esteja fisicamente bem estruturada, bem ordenada, limpa. Isso me enobrece, saber que a casa de Deus está bem. Irmão, eu não posso ter paz no coração sabendo que a minha casa tem uma estrutura melhor que a casa do meu Deus. Isso não pode acontecer. Irmão, Davi se incomodou com isso em 2 Samuel capítulo 7. Ele não aceitava que a casa dele fosse melhor que a casa de Deus. Então nós precisamos cuidar da igreja, assim como a igreja deve cuidar de nós. Agora, quando nós olhamos o tópico 2.2, vai falar sobre a igreja como defensora da família. Irmãos, a igreja é o local, é o baluarte da defesa da fé, dos princípios salutares que devem nortear a sociedade. As famílias devem encontrar na igreja o valor, o princípio, o norte, o caminho a seguir. É de lá que vem, é na palavra de Deus. Muitas igrejas começaram e até hoje mantêm, por exemplo, grupos familiares. A Assembleia de Deus começou assim. Começava um culto numa casa, daqui a pouco crescia, abria-se um ponto de pregação, daqui a pouco tinha-se uma igreja. A igreja como norte para a família, do campo de vista espiritual, moral, sempre foi uma realidade. Nossos princípios hoje são atacados diariamente, são atacados dioturnamente pelo Deus desse século. O diabo, de forma maciça, vai repetindo, reproduzindo comportamentos, repetindo mentiras na sociedade, para que aquilo pareça cada vez mais comum, para que as pessoas comecem a acreditar que o errado é certo, que o mal é bom. Cabe a cada um de nós encontrar na igreja. A igreja deve ser o farol de luz, como está em Apocalipse capítulo 1, que leva pecadores a Cristo e que dirige, que norteia as famílias a um padrão de vida baseado na palavra de Deus. Não é porque todo mundo faz que é certo. Não é porque a maioria gosta que aquilo é bom. A palavra de Deus deve ser o nosso norte. A igreja deve combater o pecado. A igreja não está aqui para ser o açúcar da terra. A igreja está aqui para ser o sal. A igreja está aqui para fazer a diferença. A igreja não deve se adaptar aos gostos ou vícios das pessoas ou da sociedade de então. A igreja está aqui para ir na contramão do que é errado, na contramão do pecado e mostrar a direção para a salvação. Então, o pecado não pode ser admitido na sociedade aonde Jesus é o centro. E quando eu digo isso, estou olhando para a minha família e para a sua família. Nosso tópico 3.3 vai mostrar aqui, finalmente, que a família como promotora da igreja. O nosso autor vai dizer aqui algo muito interessante. A participação na igreja faz parte da base espiritual do lar. A família é onde tudo começa. A família veio antes da igreja. As famílias precisam dar o respaldo que a igreja precisa. Uma igreja não pode ser forte, viva e santa com famílias fracas na fé. A relevância da família é ensinar aos filhos desde cedo a ter bons hábitos e andar no caminho do Senhor. Irmãos, eu confesso que uma vez eu fui ministrar num evento e eu vi um pai que falou para mim que não tinha levado os filhos para o evento porque faltavam 4 meses para a prova que eles iam fazer no concurso. Era um grande evento no carnaval. E ele disse que os filhos estavam estudando porque precisavam se preparar para a vida. Ou seja, uma prova que seria daqui a 4 meses e não no final de semana seguinte. E o pai tirou os filhos da programação da juventude porque achava que se preparar para aquela prova era mais importante do que levar os filhos lá para buscar o batismo com o Espírito Santo, ter relacionamento com Deus, sabe, ter experiência com Deus. Irmãos, tem muitas pessoas preocupadas que os filhos tenham uma carreira profissional, que os filhos ganhem dinheiro, que os filhos garantam, entre aspas, o seu futuro. Mas não pensam em levar os filhos a serem novas criaturas, a nascer de novo. Uma coisa não pode dar certo se não caminhar com a outra. A vida espiritual, ela vem em primeiro lugar. Prepare seus filhos para a carreira profissional, prepare seus filhos para o mundo.
mas você nunca vai poder preparar de verdade seus filhos se eles não tiverem realmente nascido de novo, experiência com Deus. Nesse caso, irmãos, o papel da igreja é fundamental. Eu quero lembrar a cada pessoa que está aqui o que nós já aprendemos nessa aula. A igreja não é um planejamento de homens. Outro dia eu vi uma frase de uma pessoa do meio artístico dizendo que igreja é homens governando homens. É só religião. Que evangelho é muito mais que isso. Essa é uma estratégia maligna para afastar as pessoas da igreja, para que elas parem de congregar e deixem de ter um pastor, uma cobertura pastoral, uma cobertura espiritual. Tenha a sua vida familiar, mas leve sua família para estar congregando. Tenha amor por estar congregando e servindo a Deus. A igreja foi edificada por Jesus, planejada por Deus, assim como a família. Que Deus abençoe você e que nunca percamos o alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pastor William Barros, muito obrigado por essa relevante palavra, ensino. Ele nos ensinou que a família e a igreja são duas instituições criadas no intuito de abençoar uma a outra. Vamos ao ponto 3 de nossa lição. Estamos abordando hoje, levando a família a adorar a Deus. O culto é uma verdadeira oportunidade que Deus nos dá de manifestarmos aquilo que somos. E muito bem expressa a Bíblia Sagrada acerca da importância de estarmos juntos, como família, como um ambiente coletivo, desfrutando cada um da sua capacidade e dom que Deus o deu para vivermos em uma comunidade cada vez mais forte, mais edificada para edificar um ao outro. A Bíblia vai comparar a Igreja de Cristo e o corpo de Cristo, de certa forma, dentro desse universo como algo vital. Cada membro com a sua função, cada pessoa com a sua relevância e importância ao reino, e uma alimentando a outra. De certa forma, cada uma cumprindo o seu papel e todas cumprindo o papel principal na propagação do Evangelho e para também atrair mais pessoas ao corpo de Cristo. Eu fico muito feliz no 3.1 quando nos revela que a igreja é um ambiente para aliviar as tensões da vida. Nós sabemos o quão difíceis são as aflições deste tempo presente que vivemos. Cristo havia dito aos discípulos que no mundo teria aflições e nós estamos vendo cada dia mais as adversidades da vida, não mais expressando serem talvez eventos externos, mas o que mais preocupa hoje são eventos internos que estão sendo catalisados no coração de cada um, gerando doenças na alma e propriamente os corações das pessoas passam a estar mais acelerados, vivendo ansiedade e crises emocionais. Portanto, se torna necessário nós aliviarmos esta carga pesada, esses ambientes tóxicos que são naturais de enfrentarmos no dia a dia da vida. E encontramos a verdade do alívio espiritual e mais propriamente das tensões da vida, nós encontramos vivendo em Cristo para que, através da igreja, nós possamos ser livres deste fardo. Olha o que a Bíblia vai dizer quando Jesus nos incentiva e nos diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A Bíblia vai dizer também que o salmista descreve que muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor a livra de todas. Nós aprendemos ainda que o anjo do Senhor, em Salmos de número 34, acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. Deixa eu dizer uma palavra de Deus ao seu coração. A igreja, ela pode não ser
enquanto uma denominação ou organização perfeita, mas aqueles cujos buscam a perfeição em Deus, que buscam a santificação sem a qual ninguém pode ver o Senhor, e edificando-se nesse contexto das suas crises, das suas dificuldades para alcançar a estatura de um varão perfeito, ajudamos uns aos outros. Seja qual for a adversidade que você esteja passando, não fique longe deste ambiente, porque é na igreja onde nós obtemos um conselho, uma fortificação da nossa fé, da nossa esperança de vivenciarmos algo melhor. Portanto, este ambiente alivia as tensões da vida. O 3.2 vai nos advertir também que a igreja ela proporciona um ambiente de união, de comunhão e também unidade. A Bíblia frequentemente vai nos trazer menções importantíssimas sobre o poder da igreja agindo e sendo uma igreja unida, uma igreja que se reúne regularmente, que tem em comum as suas questões. A igreja primitiva se destacava no crescimento, os seus membros, porque elas tratavam a partir do prisma da comunhão, da doutrina dos apóstolos, da edificação desses princípios basilares, todos buscando o mesmo Espírito, o Espírito Santo, trazendo a ideia do repartir o pão. Lembramos também do ato da ceia, o encontro mensal que nós fazemos para ali refletirmos sobre o papel principal da igreja, aceitar a Cristo, morrer com Cristo, mas também ressuscitar com Cristo. Juntos, como elemento que o apóstolo Paulo vai descrever em 1 Coríntios, capítulo 11, entre os versos de número 23 e 25, em que nos incentiva a esperarmos uns pelos outros, a obtermos uma análise enquanto estamos juntos, não dos outros, mas de nós mesmos, para sabermos como refletimos o exemplo aos outros, a pensarmos também em Cristo como Ele deseja que a igreja seja edificada, porque eu recebi do Senhor o que também estou vos ensinando. Então estes elementos são extremamente importantes. Por isso que Hebreus vai dizer para não deixarmos a nossa congregação. E devemos nos alegrar no Senhor por termos este ambiente promissor, abundante e muito proveitoso à fé cristã. O 3.3 ressalta-nos a importância da igreja, sendo promotora da paz e da instrução sobre a santidade, sem a qual esta santidade, todos nós membros desta igreja, se não houver uma instrução, uma vida santa, alicerçados na palavra de Deus, nós não conseguiremos viver a paz, nós não conseguiremos procurar a santificação, nós não conseguiremos viver no centro da vontade de Deus. E eu acho interessante, porque à medida em que as pessoas chegam doentes, são curadas, edificadas, transformadas e se tornam agentes participativos no processo de santificação dos demais, no fortalecimento espiritual, na ação pelo Espírito Santo que usa as vidas desses agentes, destas pessoas da Igreja de Cristo para promover a paz e a santidade também, sem a qual ninguém vai ver o Senhor. Nós aqui estamos juntos ensinando que o culto é uma verdadeira oportunidade da família estar junta, reunida para adorar a Deus. Concluímos então nesta lição que no enfrentamento de vários conceitos contrários aos valores e princípios bíblicos que têm surgido na sociedade atual, cada lar, igreja local,
acabam sendo ativas, figuras produtivas para promover, disseminar, solidificar e ajudar o povo de Deus a não se render a uma cultura mundana, contrária ao que foi estabelecido pelo Senhor Deus, criando uma família íntegra, pura, e essa família também é a Igreja de Cristo participativa neste processo. Assim chegamos ao final de mais uma aula completa. Eu agradeço por você curtir, compartilhar. E se você se inscreveu, muito obrigado. Se ainda está em dúvida, não deixe de aprender a palavra de Deus e, se puder, se inscreva neste momento, dê um like. A sua ajuda e curtida auxilia muito no processo que temos juntos e unidos aqui para disseminarmos a palavra de Deus em todo o mundo. Nós estaremos orando nesse instante. Onde você estiver, por favor, tenha esse momento de reflexão com Deus e peça para que a sua família seja e esteja na direção de Deus. Pastor William Barros vai dirigir a Deus esta oração, esta palavra de oração. Que Deus te abençoe. Vamos orar, vamos falar com Deus. Oremos, meus irmãos. Senhor Deus, te agradecemos por esta aula e, ó Deus, te glorificamos por tudo que aprendemos aqui. Senhor, seja glorificado o teu nome e que tanto a igreja como a família estejam unidas, juntas, ó Deus, para que possamos viver com saúde, tanto física como emocional como espiritual. Nós te glorificamos em tudo e por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e mais uma vez que Deus te abençoe. Até a próxima lição, onde trataremos a lição de número 5, a importância da família para a sociedade. Muito obrigado. Até a próxima aula, se Deus quiser.